Ah, não, tá aqui a Marisa. Ah, Deu? Tudo tudo bom, bom? doutor? Tudo É, bem? nisso a gente meio que se atrapalha um pouquinho, mas depois dá chance. Bom, então tá, já que nós já estamos com 21 participantes, já Opa! estamos. Deixa eu fazer a introdução, então, que nós estamos começando a live sobre saúde mental na gestação e no puerpério. E eu sou obstetra do NASCE e a Marisa Sanches é psicóloga especializada em psicologia perinatal e pediátrica, mestre em psicologia clínica e da saúde e é uma das integrantes do grupo do NASCE. Tá? E hoje em dia nós somos 81 pessoas, é um bom número, né? Uhum. Parte desse grupo. A ideia é a gente debater sobre realmente coisas emocionais, coisas que acontecem na gestação, no parto e no puerpério. E as perguntas de vocês são muito bem-vindas. Eu vou ficar com o controle na tela aqui e, à medida do possível, nós vamos respondendo coisas que vocês queiram saber. Aproveito já para lembrar que a partir de terça-feira, dia 15, começa o curso de gestação, parto e puerpério do NASCE. Tá? São Uhum. 6 aulas nas terças e nas quintas e a inscrição está no nosso site, está aberta para quem quiser fazer. Vamos ver se é isso. Saúde mental, psicologia, tá bem. Marisa, alguma coisa em especial antes de darmos entrada no assunto propriamente dito? Alguma coisa para dizer o que te parece que nós podemos falar? Sim, acho que uma coisa importante é o recado, né, do curso Sim. de gestantes, que acho que esse curso tá bem estruturado e é importante que as mães participem e divulguem para suas amigas também, né? E hoje, especialmente, a gente vai conversar, então, sobre as mudanças de humor que ocorrem, né, no processo de gestação, parto e puerpério. Essas alterações de humor são bastante comuns, mas ao mesmo tempo assustadoras, porque é novidade para essa mãe. Né? É comum para a gente que trabalha com isso, mas para ela é uma novidade. Então a ideia é que a gente possa bater um papo para poder desmistificar os tabus, né? O que é esperado e o que é sinal de alerta nesse período. Então já vamos começando uma perguntinha pré-natal comum, né? Uhum. Toda a grávida que engravida fica absolutamente tranquila e feliz? Ou nós temos algumas mudanças de humor nesses casos? Nem todas ficam tão felizes assim, né? Aquela que quer, né? Aquela que quer, Uhum. fez força, de repente até fez alguma prática para poder engravidar mais. Uhum, uhum, uhum. Essas grávidas todas são felizes e ficam muito tranquilas? Não, não. Mesmo com todo esse processo, né, de planejamento e um grande desejo de ter um bebê, né, quando o obstetra confirma realmente, né, a fecundação e o desenvolvimento do feto, é comum muitas delas ficarem bastante assustadas, tá? Porque surge uma ambivalência, assim, é tudo que eu queria, mas será que eu sou competente o suficiente? Né? Então, essa é uma dúvida bastante comum que a gente observa. A outra delas é que, como o corpo vai entrar agora num processo de modificação hormonal para que esse feto possa se desenvolver, né? Isso em muitas mães causa alteração de humor, né, dá uma baixa de serotonina, enfim, né? Então, as questões concretas, estou grávida, eu queria, mas não sei o que me espera, né? Mais alteração de humor, a gente pode observar, assim, que algumas ficam irritadas, né? Outras ficam extremamente sensíveis, qualquer coisa elas choram, né? Então, essa alteração de humor e que elas não têm controle, né? Às vezes elas ficam um pouquinho assustadas, né? Mas é um processo normal. O que não é normal, né? Que seria assim um aspecto de prevenção, né? Tudo que for extremo, né? Ter períodos de irritação é esperado, né? Agora, estar 24 horas irritada,
né? Então, isso não é legal, isso já está indo para um extremo, né? Ficar chorosa, ter episódios de choro também é normal, né? Estar constantemente chorosa, daí também não é bacana. Então é hora de falar com o seu obstetra e pedir uma ajuda, né? Um encaminhamento psicológico. Às vezes, simplesmente desabafar com o obstetra já é bastante terapêutico, né? Não precisa procurar um profissional da saúde mental. Isso, o fato de colocar para fora, de dizer para alguém, e em geral, o obstetra é uma pessoa que tu te relaciona bem, que tu gosta da pessoa, senão tu vai procurar. Tá? Isso. Gosta dessa pessoa e tu consegue desabafar, botar para fora coisas que estão te angustiando e que nem tu sabe por quê, porque a rigor, quem quer engravidar, conseguiu engravidar, está feliz da vida. Sim. E tá da vida. Só que dar conta da mudança que está acontecendo, e tu falou uma coisa importante do corpo. Eu sempre saliento para as pacientes que o corpo vai mudar. E, em geral, assim, uma grávida, não grávida, modelo, bonita, que curte muito seu corpo, ela tem que se comparar com outras grávidas e não com ela mesma não grávida, porque senão ela vai perder. Ela não vai conseguir. Isso mesmo. Banana, outra coisa é maçã. Se tu quiser comprar, não dá nem pelo gosto, certo? Sim. E isso é muito comum criar depressões, mal-estar, sensação de irritabilidade. Olha o tamanho da minha barriga. Que legal o tamanho da tua barriga, teu neném está crescendo lá dentro. Te compara com a tua barriga. Sim. Isso realmente é um dado que a gente, como obstetra, nota muito. E só o fato de falar, e às vezes uma ou duas vezes, elas se acalmam. Elas começam a se comparar com outras grávidas. E aí elas veem, em relação às outras, eu continuo bonita, eu continuo como eu era, eu continuo bem. Isso mesmo. E assim, nessa comparação com outras grávidas, né, para dar-se conta assim que a alteração corporal ocorre, né, também é importante assim, que ela se permita, né, ter a sua própria gestação, né, porque cada uma delas tem uma característica diferente, né. Tem comportamentos diferentes, reações diferentes, mesmo que todas tenham desejado o seu bebê, né? As reações são muito particulares, né? Porque a história pessoal de cada uma é ativada, o ambiente que ela está inserida, a relação com o parceiro, quer dizer, tudo isso começa a influenciar agora neste processo de desenvolvimento da gestação. Então, eu digo assim sempre, a parte mais bonita da gestação, eu acho que é quando a mãe se permite escrever a sua própria história, né? Que é um processo materno que é dela, é único, ninguém vai ter aquela história, é só dela, né? Aí, deixa eu só Então, uma coisinha, ninguém vai ter aquela história e nem a mesma mãe vai ter a mesma história com o segundo e o terceiro filho. isso mesmo, bem lembrado, é isso Momentos aí. diferentes, né? Cada situação tem a sua história, realmente Isso. é importante. E Marisa, e quando que aparece bastante medos que o nenê eventualmente possa ter algum problema, possa não estar bem, tu recomendaria para essas grávidas, né? Que elas de vez em quando ficam enfocadas, né? Será que tem certeza que está tudo bem? Sempre surge essa dúvida, assim, né, será que eu sou tão merecedor e sou capaz de ter um filho perfeito? Né? Tá? Essa é uma fantasia que acomete as mães, né? Porque é uma autoexigência, assim, tudo que tem que dar certo e tudo tem que ser perfeito. Tá? Então, muitas delas têm filhos perfeitos, enfim, né? Qualquer problema que possa ocorrer, né? Acho que a medicina está tão avançada, os exames estão tão avançados que existe um sinal de alerta, tá? Mas que não é a coisa.
né? O filho que eu quero, como é que ele vai ser, como é que ele vai se desenvolver, né? Parece que tudo isso se confirma lá no nascimento, né? Mas assim, ó, ela tem que ficar tranquila com aspectos básicos de todo o processo pré-natal, né? O feto está se desenvolvendo, ela está com boas condições de saúde, né? Enfim, todo o exame pré-natal vai mostrando para ela que as coisas estão normais, né? Então, isso ela tem que ter muita confiança. Então, eu acho que a confiança da gestante, né, do casal no obstetra se torna fundamental nesse momento de constituição de uma nova família, né? Para ela ter tranquilidade que esse bebê tá vindo bem. E hoje, com os exames que nós temos, principalmente ecografia, a gente diz que o nenê, entre aspas, nasce antes de nascer, porque nós já praticamente enxergá-lo. É mentira se a gente diz que é enxergar, porque é a transformação de uma imagem, né? Sim. Então, a gente vê uma imagem, mas ela é real, ela existe, ela está com o coração batendo, ela está com o rosto da criança sendo visto, ela está com movimentação sendo vista direta, não só indiretamente. Então, isso traz o nenê para fora e ele já é chamado pelo nome em geral. Excepcionalmente, tem que hoje em dia está aparecendo um que outro casal que não quer saber o sexo, não quer saber o sexo da criança antes de nascer. Eu diria, olha, ele perde a chance de chamá-lo pelo nome mais cedo. Isso é bom ou é ruim? Não sei. Eu não sei. Como eu sou mais antigo, a ecografia não deixava a gente ver quem era. Tá? Sim, sim. Ela pode deixar ver quem é. Normalmente, a criança já nasce, entre aspas, que eu falo, tá? Antes de nascer. Porque os pais já conversam com ela. Sim. E é impressionante quando, ao nascer, e o Gustavo e o Edinho, que eu trabalho bastante com eles, mas estimulam que a mãe fale com o neném imediatamente que ele nasce. Imediatamente. Nasceu, está no colo, fala. Em geral, ele fica quietinho. Em geral, é muito interessante. Ele sabe aquela voz que está falando com ele, realmente isso é uma coisa especial em termos de... Especial, né? Eu lembrei agora, doutor João, eu fiz uma pesquisa com 300 gestantes e filmei, né? Então, os partos e fiz análise, enfim. E é incrível isso mesmo, assim, que quando a mãe fala, ele fica calmo e é o momento onde ele abre bem os olhos. Né? É o primeiro olhar de paixão, o primeiro olhar de amor, né? O nome desse olhar se chama imprinting, tá? Que é o carimbo materno com o bebê. Ali está carimbada a base de toda uma relação que vai se desenvolver de apego e vínculo e que ela é fundamental para a saúde mental da dupla mãe-bebê. Né? Ali ela consegue estabelecer uma boa relação com seu bebê, né? Acalentar o bebê, acalmar na hora da cólica, acalmar na hora do choro por dor, do choro pela manha. Eles estabelecem uma sintonia e ela tem maior facilidade em se conectar com o bebê e lá na frente decifrar o choro dele, né? Que choro é esse? Ele está com dor ou ele está fazendo manha, né? Ele está querendo um carinho ou o que ele está querendo? Está querendo chamar atenção. É muito importante isso. Veja a importância do que a Marisa está falando num momento, a gente sabe que é um momento ímpar, do nascimento, mas de olhar o seu nenê olhar para a mãe, e o parceiro vai estar do lado, e se o obstetra não se deu conta, pede para ele apagar a luz da sala, porque o nenê, às vezes, não abre os olhinhos, não porque ele não quer abrir, porque a luz está muito forte. Tá? Isso mesmo. Esse relacionamento mãe-bebê, porque ele é muito bonito, eficaz, como tu estás colocando, tem tudo a ver com o futuro dessa criança, dessa relação mãe-bebê. Tá? Isso. Uma outra questão dentro disso que a gente está conversando, em torno de 8 semanas, 10 semanas, os bebês já começam a registrar a fala materna. Né? 8 a 10. Então, assim, ó, uma coisa interessante também, que existem várias pesquisas comprovando, né? Se as mães já começarem a nomear o bebê pelo nome,
tá? Nessa fase. Então, a amígdala, que é a parte cerebral mais primitiva, já tá desenvolvida, né? Que é onde fica a senso-percepção ali, né? A amígdala começa a registrar essas sensações. Então, o significado simbólico a criança não tem, mas a sensação ela tem. De que ela está sendo nomeada, de que ela está sendo aceita, de que ela está sendo amada, né? E isso ela leva como um registro, como a base dos esquemas mentais dela para o resto da vida, e a base da personalidade está ali constituída. Então, a base da personalidade, as pesquisas já comprovam que começam lá no início da gestação, né? Isso é muito interessante também, né? Então, a mãe poder conversar com o bebê, e assim, ó, não é só conversar coisas boas, tem dias que ela está estressada, tem dia que ela está irritada, tem dia que ela vai estar mais nervosa, enfim, né? Então, que ela também possa dizer para ele, né? Olha, hoje a mãe não está legal, hoje a mãe está nervosa, hoje a mãe está mais chorosa, enfim. E o bebê vai entendendo, isso também favorece a sintonia, né? E a segunda coisa, se ela vai acostumando esse bebê com uma música, né? Que ela coloque uma música e coloque a mão na barriga, assim, para ele se acalmar, ou que ela conte uma história, né? Essa música ou essa história que ela vai contar para ele vai ser o grande calmante desse bebê em momentos de choro inconsolável. Vai ser a hora que ela vai conseguir consolar ele. Simplesmente com a musiquinha que ele acostumou desde a época da gestação, ou com algum conto de fadas, alguma história que ela conte para ele. Tá? Isso também a gente já tem pesquisas na Itália maravilhosas assim que comprovam isso. De repente nós vamos ter que estimular, porque assim, a gente tem estimulado a escutar música a gestante, né? Toca uma trilha sonora no nascimento, na hora que o neném está nascendo, mas aleatório. Tá? De repente, caso de a gente pedir para a própria gestante fazer a sua trilha, algumas fazem, mas não focado no que tu dissesse. Não era aquela música que eu colocava, músicas bonitas. Gosto. Sim. Talvez no exato momento do neném nascer, fosse muito interessante ter a música que o nenê dormia enquanto estava na barriga. Realmente, a música da dupla, isso. Faz bem legal. Né? Bem legal, né? É a música deles. Essa evolução, por exemplo, eu tenho 45 anos de formado. No meu tempo, quando eu comecei, os nenês ficavam 24 horas no berçário. Hoje nem existe mais berçário. Então, perdiam esse contato de 24 horas com a mãe. Hoje ele vai direto para o colo e para o seio da mãe, independente de ser parto vaginal ou cesariano. Nasce, corta o cordão e vai para o colo da mãe. Isso é um dado importante, né? Isso é maravilhoso, né? Porque aquela separação causa muita angústia em ambos, né? Porque passaram por um momento novo e um precisa do outro, né? Para realmente se sentir mais seguro. Então, acho que essa modificação que houve, né, na técnica e no próprio recurso dos hospitais, né, favoreceu muito mesmo a dupla mãe-bebê e o pai, né? Acho que é muito interessante. Saúde mental, tá? Realmente, a gestante tem que se preparar para essa hora do parto podendo estar o mais tranquila possível. Todas estão todas um pouco atrapalhadas. Mas tem que pensar no momento do parto e não ter medo nem de parto vaginal, nem de parto cesáreo. Porque quem vai escolher isso não são vocês, não são as pacientes. Quem escolhe isso é o obstetra que ela dedicou a confiança para dizer para ela, aqui, ó, faz o que é melhor para mim. E hoje em dia é isso aí, a gente faz o que é melhor. Todos nós, obstetras, gostaríamos que todas tivessem parto vaginal. E até as que não querem, a gente dá uma tentadinha para ver o que acontece. Tá? Mas nós não somos mágicos. Nós não somos mágicos. A gente tem que ver a evolução e 20% a 25% de quem está grávida nesse momento vai ser via cesariana, vai ser via alta. Tá? Vai ter outros 75%, 80% de parto via vaginal. Mas, hoje em dia, o conceito de parto normal que a gente tem tentado colocar é mãe e bebê em ótimas condições depois de nascer. Foi via baixa, via alta? Tá bom, não sei. Sim.
na pessoa que já está junto com você. A confiança é essencial, assim. E uma questão específica da saúde mental dessas mães, né, que a gente já está falando de certa maneira, além essa confiança real no seu obstetra, às vezes elas não contam para os obstetras episódios que já tiveram anteriores de depressão e de ansiedade. Tá? Isso é uma informação fundamental para o obstetra. Tá? Para ele poder discriminar, né? Bom, ela está mais depressiva, ou está mais ansiosa, ou está mais agitada, enfim, em função da chegada do parto, né? Do dia do parto, ou isso tem a ver com características dela, tá? Porque essa informação nos influencia muito no puerpério, tá? Que é onde novas alterações hormonais irão ocorrer. Tá? Então a gente precisa separar assim, ó, o que é emocional do que é orgânico, para que a gente não trate tudo da mesma maneira, porque são coisas distintas. Né? E não é feio a gente dizer, olha, eu já tive crises de ansiedade, já tive crise de pânico, já tive crise depressiva. Não é feio, é normal. Tá? Mas o médico ele não tem como adivinhar se ele não é comunicado. Né? E isso faz bastante diferença, assim, né? De um sofrimento desnecessário, né? Em função dessa alteração de hormônios, às vezes ocorre novos episódios, né? Desnecessários. Tá? Então, como prevenção para essas mães, as que já tiveram episódios, comentar com o obstetra, tá? Isso durante a gestação, e ter alguns cuidados fundamentais consigo própria, tá? Lazer, né? Cuidar da alimentação, cuidar do sono. Né? Então, assim, se ela conseguir ter um sono tranquilo por algumas horas, é muito importante, uma alimentação controlada, né? E ter alguma coisa que ela se distraia. Né? A gente sabe que a gente está na pandemia e essa pandemia restringiu muitas coisas. Né? Mas ainda assim é possível encontrar momentos de distração. Tá? Existem várias lives, existem vários tutoriais para que elas façam uma yoga em casa, um relaxamento, enfim, essas coisas são essenciais, né? E vão ajudá-las bastante, né? No bem-estar mental e corporal. No parto, alguma coisa em especial tu chamaria atenção para essas gestantes que estão escutando? Tentarem que elas se sintam o mais tranquila possível. Mas submete a procedimentos, vai estar intranquilo. Vai estar, quem vai estar na mesa para ganhar nenê ou na mesa para fazer cesariana é a gestante. Né? Então, tudo que é medo que ela puder desmistificar, faça isso. Mas o que tu recomendaria, digamos, para a saúde mental? Tá, para a saúde mental, assim, bom... Parto, na hora do parto. Tá no hospital, hora do parto, chegou a hora. Tá? Chegou a hora. Bom, se eu cheguei até aqui, é porque está tudo bem. Primeira coisa. Tá? Se esse médico me acompanhou a maior parte do tempo da minha gestação, eu posso confiar nele. Marisa, deixa eu só falar uma coisinha assim. Mesmo que seja urgência, se chegou até ali, as coisas têm tudo para dar certo. Não? Sim. Exceção. Mas pode ter algum sangramento de um nenê que não está crescendo, de alguma coisa. Se foi detectado e está ali, está sob controle. As coisas estão dentro do controle do obstetra. Ótimo, isso. Isso é importante elas terem sempre em mente, tá? E às vezes eu peço assim, ó, quando a gente fica muito nervosa, a gente tem uns brancos, tá? Por mais que a gente saiba, a gente não lembra. Então eu sempre digo para as gestantes mais ansiosas fazerem uso de flashcards. O que é flashcard? São cartões lembrete. Pega um cartãozinho, uma caderneta ou no próprio telefone, né, no bloco de notas, anota essas coisas para poder ler no momento da ansiedade. Relembrá-la dessas coisas que são importantes e que a ansiedade parece que tira isso de frente. Tá? Na sala de
Tivemos um... Ó, Maria, Deu. tivemos um probleminha para variar de internet. O que eu vou fazer, né? Não tem, mas é isso aí, a vida eletrônica é isso aí. Olha, 140K aqui para poder funcionar, mas não funciona. O que eu vou fazer? É Desculpem assim. para o pessoal participante, mas tá bem. Vamos de novo. Nós estávamos no parto, Maria. Tá? Tá, então vamos lá para o parto. Na sala de parto, como é que. Então, assim, eu estava falando dos cartões lembretes, né? No período próximo ao parto, tá? E no parto, na hora H, né? Que ela possa sempre lembrar de fazer, tá? Uma respiração que permita um relaxamento. Tá? Então, como é que essa respiração? Ela precisa imaginar que ela está cheirando uma flor e assoprando uma vela. Cheira a flor, assopra a vela. Cheira a flor, assopra a vela. Isso parece uma coisa muito boba, mas ela é bastante significativa porque isso vai oxigenar a corrente sanguínea, oxigenar toda a região cerebral e o pré-frontal dela vai emitir um comportamento de maior tranquilidade. Tá? Então, cheirar a flor, assoprar a vela. Cheira a flor e assopra a vela. Isso os maridos podem até ficar falando baixinho perto dela para ela lembrar. Tá? Que é um momento único e é a hora dela relaxar e ela entrar em contato. Tá? Tem algumas que o parto é mais rápido, outras demoram um pouquinho mais, né? Mas, como a gente estava falando antes, se ela chegou até ali é porque está tudo bem. Está tudo bem, exato. E qualquer mecanismo que ela consiga fazer de repetição e que ela preste atenção a isso, realmente ajuda muito, porque a maioria das pacientes estão com analgesia na hora de nascer o nenê. Tá? Então, dor elas não têm. E quando eu falo dor, é dor que seja muito ruim. Algum tipo de dor, tipo um apertão, tipo uma pressão, isso continua sentindo, não tem? Todo mundo que vai ter tem esse tipo de coisa. Tá? Se ela consegue mecanizar alguma coisa do tipo essa respiração que tu falaste, realmente ela presta atenção em alguma coisa e não fica assustada com as possíveis dores que, insisto, qualquer um que tem uma dor forte, não tem respiração que resolva. Não, mas uma pressão leve ou menor, certamente ela vai lidar muito melhor com essa dor do que se não tivesse nada para se preocupar. Isso. Aquelas que tiverem, por acaso, pensamentos negativos, né? O que vai acontecer comigo? Eu posso passar mal, meu bebê pode passar mal, enfim. E por mais que ela tenha dados concretos que isso não vai acontecer, tá? Esses pensamentos negativos precisam ser quebrados, tá? Então, quando a gente tem que quebrar o pensamento negativo, a gente busca um pensamento substituto. Tá? Qual é o pensamento substituto? Olhar para cima e ver quantas luzes estão acesas. Né? Quantas técnicas de enfermagem estão na sala? Quantas estão usando brinco? Né? São coisas muito simples, muito superficiais, mas o objetivo é unicamente a quebra do pensamento negativo. Tá? Na hora que a gente quebra, a gente consegue buscar um pensamento melhor. Tá? Não, que legal isso, porque isso está servindo para mim. Tá? Porque eu fazer isso, mas nunca fui tão simples e objetivo como tu colocou. Né? Olha para cima e quantas luzes tem. Olha qual que está na sala e quem é que está de brinco. É realmente muito bom, muito bom. Daí eu vou estar direto. Tá ótimo. É muito legal. O que mais em termos de parto? Então, assim, no parto, acho que essas coisas são fundamentais, o cartãozinho, lembrete antes do parto, a quebra do pensamento negativo no momento do parto, na hora que nasce o bebê, né? Poder, então, acolher esse bebê e conversar com ele. Tá? Então, sempre lembrando que esse primeiro olhar, ele é fundamental para a relação de ambos e para a liberação da ocitocina. Tá? Que é o hormônio do amor, o hormônio do prazer. Tá? Então, isso vai favorecer bastante, inclusive, lá na frente, a lactação. Tá? Então, essa proximidade ela é fundamental. Tá? E daí, a gente vai lá para, né, o puerpério. Né? Que
Na verdade, até agora nós falamos, eu tenho ideia que a maioria que entrou na live pensava, o pensamento é que nós ia direto para puerpério, porque é lá que é perigoso, né? Não, Lá, é. beleza, não é perigoso, mas é o mais místico, é o mais... Ah, e aí, Uhum, pós-parto, que começa imediatamente na sala de parto, quando nasceu o nenê. Ah, uhum, isso. Tá? Uma coisa que o senhor sempre fala, doutor João, assim, e que eu acho importante as mães saberem é: nenê chora, tá? e como chora. Tá? Nenê chora, é a língua dele, tá? Ele não tem outro modo de se comunicar, tá? Então, é importante a gente identificar o choro do bebê, tá? Quando é que o choro se torna preocupante, tá? Quando o nosso bebê tem mudança de coloração de pele, tá? Ou quando o nosso bebê, né, abre os braços na forma de avião, não é um ato reflexo, né? Ele está abrindo os bracinhos na forma de avião e abrindo as mãozinhas em forma de leque. Ele abre os dedinhos da mão e dedinho do pé. Isso é sinal de conforto, de desconforto, estresse do bebê. Tá? Outras maneiras de choro, onde ele se encolha, faça careta, enfim, né? Esse é o choro normal, tá? Então, esse choro ela não precisa ficar preocupada. Tá? Só um choro onde ela observa, não, meu bebê estava rosário, agora está muito pálido, está mais amarelado, enfim. Tá? Então, que ela fique atenta à coloração de pele e movimentos, né, de mãos e pés em forma de leque. Tá? Isso nos fala o quê? Que esse bebê está entrando no estado de estresse. Tá? E o estresse tóxico nos preocupa, tá? Porque é um bebê que vai ficando mais irritadiço. Tá? Então, se essa mãe puder traduzir para o bebê que ela está com ele, que ele não está sozinho, né? Às vezes as mães acham que conversar não adianta, eles entendem, tá? Elas podem dizer assim, eu não estou acostumada contigo, tu também não está acostumado comigo agora pelo lado de fora da barriga, né? A gente está frente a frente e nós vamos nos conhecer, né? Então, se ela for nomeando isso, né, vai favorecer. Marisa, Sim, Marisa, dá só um tempinho, porque estão pedindo coisas aqui. Tem tá, mensagem muito carinho aqui que eu estou vendo aí. tá, É, vamos lá. mas tem uma menina que está nos vendo e pediu Uhum. uma ajudinha. Ela disse que sabe que está tudo bem com o nenê, que sabe que as coisas estão andando bem, mas o que ela pode fazer para se acalmar um pouquinho mais nesse início de gravidez, porque ela está muito atucanada, que tem alguma coisa que não está bem. O que tu daria? Depois nós continuamos com a nossa coisa, mas como teve esse pedido aqui, o que Tá, tu, ao vivo e a cores, o que tu diria para ela? Ela está com medo. tá, A gestação tá. inicial, medo que dê errado. Ok. Prova. Tá. A primeira coisa que a gente faz é não espernear contra o medo. Tá? Aceita, tá? Ela está vivendo um momento onde provavelmente é uma gestação que ela desejou, que ela quis, enfim, mas ela está assustada pela novidade. Ela não sabe o que espera por ela, assim, né? O que vai acontecer com o corpo, como é que esse bebê vai se desenvolver. Então, primeira coisa, aceita. Estou com medo, sim. Tá? Estou com medo do desconhecido. Não esperneia contra o medo. E agora, não estaciona a sua vida em função do medo. Né? Quem manda no medo é ela, não é o medo que manda nela. Tá? O caminho é inverso. Eu mando no meu medo. Então, eu mando no meu medo de que modo? Conversando com meu parceiro ou parceira, conversando com o meu médico, procurando uma psicóloga se for necessário, né? E me permitindo saber que o meu corpo vai se transformar e que sobre isso eu não tenho controle. Tá? Eu vou ficar mais gordinha, meu seio vai ficar maior, no início fica mais dolorido, pode ser que eu tenha alguma náusea, pode ser que eu tenha algum desejo, né? E isso é comum. Tá? Então, é um medo que dá para conviver com ele, não precisa ter medo do medo. Né? Não sei se fica claro isso. Reparte ele com o obstetra, com o parceiro, e quiçá, Uhum. se for o caso, mas aí o próprio obstetra vai dar esse tipo de orientação. Isso. Eu faço sempre uma comparação com o andar de avião. Tem muita gente que tem medo de andar de avião, mas Uhum. mesmo que não tem medo de andar de avião, quando treme um pouquinho, o avião faz blum, todo mundo dá uma pensadinha, ué, e o que é esse ué? Será que vai cair essa coisa? Ah, É isso aí. mundo, ó,
Se der esse medinho e logo em seguida tu voltar e dizer, não vai acontecer nada, fica bem, tá bem. Se der esse medinho e ato seguinte, tu começar a chorar e a partir daí tu começa a espernear no corredor porque o avião vai cair, nós estamos precisando de ajuda. Nós estamos precisando de alguém que vai te mostrar que isso é fantasia, que não está acontecendo. Mas tu não está controlar os teus medos. Isso vale para a gestão. Tá? Vale, E uma coisa... De noite, não dá, não pode. Uma coisa que vale muito, que eu sempre falo para as gestantes e para as puérperas, é fazer checagem de evidência. Checagem de evidência. O que comprova o meu pensamento negativo? Isso. Que eu estou com um problema sério, que o meu bebê não está bem. Não, mas só um pouquinho. Né? Eu fiz o pré-natal, fiz a eco, meu obstetra disse isso. Ou mesmo no puerpério, né, a pediatra já apontou coisas positivas do meu bebê, o meu obstetra em relação à minha recuperação. Então, as minhas evidências são positivas. Né? Então, o meu pensamento é negativo, eu não preciso acreditar nele. Tá? Eu não preciso cair nas armadilhas do meu pensamento. Tá? Veio um caso maravilhoso agora aqui. Tem uma das mães que ganhou nenê há pouquinho, e o nome do nenê é Noah, e ela disse, agora aprendo com o meu nenê. E isso é fundamental. Exatamente. Isso. Aprendam. É isso aí. Vocês. Eles têm muito para ensinar. Entender a linguagem dos bebês é muito rico. Né? E a linguagem dos bebês, a gente sempre tem que alertar as mães. Assim, um bebê, ele tem olfato. Então, é essa linguagem que ela tem que explorar do seu bebê. Né? Porque isso vai desenvolver a inteligência emocional.